Obrigado. Foi um jogo difícil, toque de bola, o Gramado estava bem prejudicado, foi possível ver ali de perto. Como você pensou o jogo para construir a vitória nessas condições? E queria que você falasse também sobre o Brian Romero. Eu já vi que ele estava bem emocionado com o primeiro gol. Bom, boa noite a todos. Com uma felicidade bastante grande que a gente faz o jogo daqui, encerra e leva uma vitória para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre. Sempre é muito difícil jogar aqui. Acho que o Botafogo já é uma equipe que cresceu bastante, embora tenha tido um pouco de dificuldade de fazer o resultado em casa. Fora de casa já é uma equipe que produz bem, né? E uma hora em casa também vai acontecer. A gente pensou o jogo dentro daquilo que vem sendo a nossa ideia e a nossa linha, né? Cuidar do adversário, mas não descuidar da gente. Não adianta nada, no momento como está a competição, a gente vir aqui e querer só se defender, porque isso geralmente termina mal. Acho que nós temos uma equipe capaz de jogar. Sofremos um pouquinho no início, porque estivemos distanciados. Depois, quando aproximamos mais, trouxemos o Edenilson mais para dentro, empurramos o alemão um pouquinho para a direita, para ganhar um jogador a mais no meio campo, para tentar construir um pouco mais de pé em pé, que era a dificuldade inicial do jogo. Aí já começamos a criar jogadas de ataque, criamos 2, 3 oportunidades boas no primeiro tempo, voltamos melhor no segundo, e aí construímos, fizemos o gol e conseguimos sustentar até o final. Acho que a equipe está de parabéns, a entrega sempre é muito grande. É o 11º jogo numa sequência, né? Sem derrotas. Cada vez que você vai avançando fica mais difícil. E certamente estamos aí porque estamos fazendo muito bem feito a nossa parte no campeonato, e isso me deixa extremamente feliz. Uma hora ia acontecer, né? A gente sempre fala para os jogadores todos, falei isso para o alemão hoje antes do jogo também. Tem momentos em que é um pouquinho mais difícil, tem que ter tranquilidade, jogar para a equipe, dar sua colaboração de outra maneira. Ele fez, até quando pôde fazer, fez bem. Fez uma jogada muito forte, né? Da jogada no primeiro tempo, que era faltou uma unhazinha para Alan Patrick empurrar para dentro. Então, você vai construindo campanha exatamente com mais jogadores a cada vez, né? O Brian, uma hora dessa a bola entrar, falamos com ele, porque o jogador sempre cria uma expectativa quando vem para o clube novo. Nós o trouxemos para ser um acréscimo, ainda está jogando pouco tempo, então na cabeça do jogador começa a ficar um pouquinho mais pesado. A gente vai lá pela experiência, mostra que o trabalho vai devolver aquilo que ele quer. E que estamos todos ao lado deles, sempre, para tentar fazer o melhor de cada um, mas o mais importante é o melhor do Internacional, o melhor da nossa equipe, e é o que a gente vem fazendo bem. Mano, são 13 pontos do Atlético Mineiro, que é o primeiro fora da zona da Libertadores, 6 do Corinthians, no jogo a menos, mas que é o primeiro fora do G4, e agora caiu a distância do Palmeiras, que tropeçou hoje, o Inter conseguiu uma vitória importante aqui no Rio de Janeiro. Como é que vocês estão enxergando essa disputa pela Libertadores da América? Afinal, falta muito pouco para o Inter garantir essa vaga direta, né, para a Libertadores do ano que vem, e ao mesmo tempo o Palmeiras dando essa brecha para o Inter sonhar. Tem como ficar olhando só a Libertadores sem ficar olhando para cima, olhar o Palmeiras? Isso fez? Tem. Aliás, a gente tem defendido muito isso para os jogadores, né? Quando você se aproxima um pouquinho mais do Palmeiras, que é um fato raro, porque o Palmeiras vem fazendo um campeonato extraordinário, é inevitável que os comentários surjam. Nós é que não podemos perder o foco de onde estamos e o que estamos disputando objetivamente em função de uma perspectiva longe que está lá. Deixa ela lá. Vamos continuar fazendo a nossa parte, é que nós estamos fazendo bem. Estamos fazendo a melhor campanha do retorno, hoje assumimos de novo a melhor campanha do retorno. Isso é um crescimento de trabalho, isso é uma coisa boa, que nos deixa com um sentimento muito bom. É o que nós estamos entregando para o nosso torcedor e é o que vamos continuar fazendo. Porque se começarmos a olhar para o lado, daqui a pouco uma coisa que está muito próxima, que está muito na nossa mão, pode escapar. Porque o futebol é muito duro, né? As diferenças ainda são diferenças pequenas entre aí os primeiros, e à medida em que você passa a não pontuar, daqui a pouco se foi a vantagem que você tem, e aí depois vamos ficar com aquele gosto amargo de ter deixado de escapar uma coisa que esteve muito na nossa mão. Não vamos deixar, vamos continuar assim. É isso que eu quero que o nosso torcedor entenda e que nos ajude, né? Teremos mais um jogo difícil fora de casa contra o Curitiba. Sempre são jogos em que está se jogando muita coisa dos dois lados, como era hoje, como vai ser no final de semana que vem. E é esse pensamento que a gente tem que manter. Mano, com relação à dupla de zaga, hoje foi um jogo que te agradou da dupla de zaga, trabalhou bem. E outro detalhe, Tyson entrou, jogou bem, ditou o ritmo da equipe e foi fundamental para a vitória. A gente já tem uma boa rodagem para entender que temos jogadores de muito boa qualidade na avaliação que se faz com os outros elencos.
mas que a parte principal de tudo isso é a parte aqui, né? A parte mental do jogador, está focado, está entendendo o momento que cada um vive na equipe. Às vezes não é o momento de você iniciar como titular, mas é o momento de você entrar e dar uma contribuição, e ela é tão importante quanto a contribuição dos que iniciaram o jogo, como foi hoje a do Tyson, do Brian. David também já entrou bem, puxando o contra-ataque do lado de lá, que era uma necessidade que a gente tinha naquele momento. Então é assim. Hoje colocamos Lucas de novo, que é um menino, né? Porque era o jogador que tinha que entrar naquela hora no lugar do Edenilson para continuar mantendo o mesmo sistema que estávamos defendendo. E os jogadores entenderem a função que eles entram e conseguir executar, mesmo sendo jovem, como é o caso do Lucas, e outros jogadores jovens, para a gente qualifica aquilo que entendemos como trabalho, e significa o aproveitamento dos jovens jogadores da casa, que o torcedor cobra tanto por aí, né? Mas o mais importante de tudo é entrar os jogadores jovens e conseguir atender a necessidade e a expectativa de um jogo tão duro como esse. É o que nós vamos continuar fazendo. Oi, Manu. Parabéns pela vitória. Obrigado. Prazer te ver aqui. Igualmente. Essa tem que ser um mini campeonato carioca, né? Nós até falamos lá com o pessoal do jogo, e aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, você está invicto, né? O Botafogo, o Flamengo, também o Fluminense na sua estreia. Eu quero exatamente inserir você nesse contexto, dessa campanha que eu acho espetacular que o Internacional está fazendo nesse campeonato brasileiro. Você é um treinador de baixo, seleção brasileira, já conquistou diversos títulos, a gente conhece bem. E eu acho que esse campeonato brasileiro está tendo desenvolvido uma série de alguns treinadores, entre eles você, no contexto do cenário do futebol brasileiro. A campanha é excelente. Eu queria que você falasse a sua satisfação pessoal, depois de alguns trabalhos, depois que você saiu do Cruzeiro aqui no Bahia, no próprio Palmeiras, não encaixar, você retornar agora ao cenário aí do futebol brasileiro, você, na sua satisfação como treinador, grande profissional que você é. Bom, o pessoal nos mata um pouquinho cedo demais, né? Com muita pressa. Vamos ter calma, as coisas não são assim. É difícil morrer, não é tão fácil. Minha mãe, de vez em quando, reclama de umas dorzinhas lá. Eu digo, calma, mãe, não é tão fácil. Vamos devagar. A gente também, né? De uma hora para outra, a avaliação no Brasil, que é sempre muito precipitada, talvez no futebol seja muito precipitada, porque é tudo muito rápido, né? Se desconsidera muito o trabalho que foi executado por grandes treinadores no Brasil e, consequentemente, treinadores experientes, com trajetória, que já passaram por muita coisa, têm uma capacidade sempre para entregar alguma coisa como consigo entregar, como estou conseguindo entregar como treinador aqui no Internacional. Mas também é importante, muito importante falar que a estrutura, o material humano, a qualidade dos jogadores é a parte mais importante do trabalho do treinador. É impossível você fazer um bom time sem bons jogadores. E o sinal de que estamos fazendo isso como estamos fazendo é que o elenco, é a confirmação de que o elenco tem qualidade. Então, eu sempre acreditei nisso. Nunca quis trazer para mim, como comandante, luzes demasiadas ou méritos demasiados. Também não tenho deméritos demasiados, também não fico sem dormir quando as pessoas avaliam mal aquilo que não tinha como ser tão bom, né? Às vezes você joga com uma estrutura, às vezes você joga com outra. Eu acho que isso é importante entender, né? Também acabar um pouco com a ditadura da maneira de jogar que se criou nos últimos tempos. No mundo todo tem várias maneiras de jogar, boas maneiras de jogar, tem todas as maneiras que se perde e se ganha no futebol, tá? Então, nunca perdi a convicção daquilo que acho que devo fazer. Acho que isso é mais importante. Você passa momentos difíceis, todos passamos, mas você não pode desacreditar naquilo que construiu e que te trouxe até onde você está. Evoluir é uma coisa, evoluir é uma necessidade, né? Mas não pode se perder todas as convicções sob o pretexto de uma evolução necessária que a gente precisa fazer. Mano, as suas decisões ao longo desse campeonato brasileiro nos fazem crer, não sei se de forma correta, que entre Wanderson e Pedro Henrique só tem lugar para um, pelo menos ou joga um ou joga outro. Pedro Henrique teve uma sequência quando o Wanderson estava lesionado, foi muito bem, caiu nas graças do torcedor. Para o próximo jogo, imagino que você não vá ter ainda o Maurício. Existe a possibilidade de os dois jogarem juntos? Em caso negativo, você tem hoje um titular definido nessa função? O Pedro Henrique fez por merecer esse período? Vamos ter que falar com o Sidney, que você sabe que é ele que vai dirigir a equipe em Curitiba. Eu não sei o que ele está pensando, vamos esperar a semana e aí eu passo para vocês. Então, vou completar para não ser tão, né, tão em cima do muro. Tá? Não é que eu não acho que nós não podemos jogar com dois extremos. A gente pode jogar com dois extremos. Mas quando a gente joga com dois extremos, geralmente esses dois jogadores fazem mais beirada do que parte interna do jogo de construção. Nós já temos um lateral que é quase um ponta. Se eu fechar o corredor para esse jogador
que a maior qualidade dele é apoiar e chegar na frente e fazer o acabamento, com um outro ponta que não vai abrir corredor para ele, vai fazer a jogada muito mais individual, nós perdemos um jogador de meio e perdemos a qualidade de apoio do jogador que vem de trás. Então, não é porque eu não gosto de 2 pontos, gosto. Também já joguei com 2 pontos. Mas é importante entender isso. Quando se coloca 2 pontas e mais um centroavante, se tem 3 jogadores na última linha. Perdemos um jogador do meio. E, às vezes, quando se perde o jogador do meio, se sobrecarrega o outro meia, porque o adversário vai colocar o seu melhor marcador no Alan Patrick, no caso, que era o nosso meio. E, às vezes, falta um segundo armador. Quando eu tenho um outro jogador que auxilia isso, nessa hora, esse jogador vem para dentro para ajudar na equipe. E nós temos um jogo de mais qualidade, temos mais variações táticas, e isso torna a equipe um pouco mais completa. Uma outra posição que tem sido muito difícil, até por infelicidade do Gabriel, tem sido essa abertura de meio. Você perdeu o Gabriel, tem usado o Johnny nos 2 últimos jogos. Hoje você optou pelo Lisieiro, com o Edenilson de pena fazendo essa função. Na segunda parte, né? Isso, o Lisieiro acabou entrando na segunda parte. Como é que você tem visto essa montagem do time sem o Gabriel? O quão difícil está para você conseguir achar um substituto sem as características que ele tem dentro do elenco, mas o time ao mesmo tempo dando resposta com vitórias importantes? A opção de jogar com o Edenilson e não com o Lisieiro desde o início do jogo foi porque nós imaginávamos mais ou menos aquilo que o Botafogo ia fazer, até imaginávamos Gabriel desde o início e não a formação que o Luiz Castro iniciou. Mas a gente, com o Edenilson, consegue compor melhor do que com o Maurício. Estou falando em relação a não ter um volante como o Gabriel. No jogo passado, a gente usou Johnny e usou 2 meias desde o início. Hoje, a gente usou Johnny, mas usou Edenilson. E Edenilson compõe, então a equipe também fica equilibrada na retomada de bola e retomamos bastante bola. Quase que não deixamos o adversário entrar por dentro aí. Então, é sinal de que o posicionamento estava bom, independentemente de não ter ou ter um jogador de primeira função, mais especificamente como é Gabriel. Você precisa marcar mais espaço, você precisa estar mais atento, você não toma tanto a bola, mas você não deixa o adversário igual infiltrar ali. Então, muda um pouco a característica do que você faz defensivamente, mas tem que fazer bem feito igual. E a equipe tem feito bem feito. Mano, o grupo entendeu o departamento do jogo. Todo jogo perde 1, 2 jogadores, entra jogadores novos, vem mantendo uma constância o time. No caso, tu esse dia sacramentou o Palmeiras campeão brasileiro. Quando o Inter... Eu sacramentei? Não põe a palavra na minha boca. O Palmeiras está praticamente campeão brasileiro. Eu não tenho porta-voz. Então, tenho até assessor de imprensa, que deveria me representar. Na porta-voz, pessoa que fala por mim, não tem nenhum. Eu que falo as coisas que eu penso. Então, e não falei. Concluindo o campeonato, o Inter chega no seu objetivo. Ser campeão brasileiro, ser uma última rodada, mas for Libertadores, só chegar em Libertadores. Pretende usar o restante do campeonato para dar rodagem para os jogadores que não estão jogando tanto? Não, nós vamos fazer o melhor que nós pudermos no campeonato até o fim. Os jogadores já estão rodando bastante. Nós temos quase nenhum jogador que não jogou com a gente na temporada, que faz parte do nosso grupo. Ainda não entrou Everton como lateral, porque no único dia que ele ia entrar, a força contratual não permitiu. Ainda não temos Dias, porque ainda estamos preparando, não achamos que ele esteja no estágio de jogar na Série A ainda, temos que trabalhar, temos possibilidade de fazer isso, vamos continuar fazendo. Então, vale para todos os jogadores, mas nós vamos fazer o melhor que nós pudermos até a última rodada, não tem razão da gente abrir mão de nada. Fechou, obrigado. Boa noite.